Hoje eu vou dar a primeira parte desta catequese, que é bastante longa, e eu vou dá-la em 2 semanas, porque torna-se mais fácil para eu poder explicar e eu poder exprimir-me. E o nome desta catequese é a hierarquia celeste. Portanto, concentre-se, claro, vou-me basear mais na tradição da Igreja, sobre as características dentro da tradição da Igreja, encarnada nos doutores da Igreja e dos padres da Igreja, e vou-vos dar as características, as missões de cada um dos 9 coros. E vou começar a nossa meditação através de uma leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16. Deus Pai livrou-nos do poder das trevas e transferiu-nos para o reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, e o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, neste texto, São Paulo afirma que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, na sua natureza divina, é o Filho muito amado do Eterno Pai. E como homem, ele é o primeiro, o primogênito de toda a criatura. Por quê? Porque ele é o centro e a razão de ser de toda a criação. Tudo foi criado por ele, portanto, o Pai fez todas as coisas através do Filho e para o Filho. E, portanto, ele é o centro e a razão de ser de todas as criaturas, de toda a criação, tanto no céu como na terra, tanto as criaturas visíveis como as invisíveis. E aqui São Paulo poderia ter afirmado simplesmente, dentro das criaturas invisíveis, todos os santos anjos. Eu poderia ter dito isto. Mas ao referir-se a estes seres invisíveis, os primeiros que Deus chamou à vida, São Paulo prefere especificar parte destes espíritos bem-aventurados pelas designações tronos e dominações, principados e potestades. Portanto, ao designar por estes 4 nomes, São Paulo quer referir-se que nestes espíritos bem-aventurados há uma hierarquia, há uma ordem, e esta designação refere-se à missão e às características que os anjos de cada coro têm. E na Sagrada Escritura, portanto, tanto nos livros do Antigo Testamento como nos livros do Novo Testamento, estes espíritos bem-aventurados são designados, são chamados por diversos nomes. E a palavra anjo não designa, não diz a natureza dos espíritos bem-aventurados, mas designa a missão ou a função que estes espíritos bem-aventurados têm. Portanto, a palavra anjo significa
ser enviado. Portanto, diante de Deus, estas primeiras criaturas, portanto, lembrem-se que eu refiro-me aos anjos que passaram na prova, não estou mais a falar dos demónios. Portanto, os demónios, como tal, já terminei quando falei da criação, quando falei da prova, da separação e da queda de uma terça parte deles. Portanto, agora estou a falar só dos anjos bons. Portanto, os espíritos bem-aventurados, diante de Deus, são seres espirituais que gozam da visão beatífica, da visão, da contemplação de Deus face a face. Por isso é que eles são bem-aventurados, estão confirmados no bem. Mas quando Deus chama um destes espíritos bem-aventurados e os envia numa missão, portanto, este espírito bem-aventurado assume o nome anjo, aquele que é enviado. Portanto, não importa qual seja a missão que Deus lhe destina, por exemplo, ser seu mensageiro, portanto, vemos, por exemplo, Deus serve-se de um anjo para falar a Abraão, Deus serve-se de um anjo para falar a Moisés, Deus serve-se de um anjo. Hoje, no breviário dos sacerdotes, na leitura, temos um anjo que fala a Josué. Portanto, na história da salvação há vários exemplos. Também Deus pode enviar um espírito bem-aventurado para ser guarda e protetor de um ser humano. Ou, hoje também, dia 10 de junho, nós temos no calendário português a festa do Anjo da Guarda de Portugal. Portanto, Deus chamou aquele anjo no momento da fundação da nossa pátria e o designou para proteger aquele novo reino. Portanto, quando Deus envia um espírito bem-aventurado, ele assume o nome anjo. E na Sagrada Escritura, para afirmar que o anjo é enviado por Deus, muitas vezes ele é chamado anjo do Senhor. E vocês sabem bem, por exemplo, quando a gente reza às trindades, quando a gente reza aos anjos, começa exatamente o anjo do Senhor anunciou a Maria. Portanto, quando a gente diz o anjo do Senhor anunciou, significa um espírito bem-aventurado, Deus o enviou com uma missão e ele exerceu essa missão em nome do Senhor. Portanto, é exatamente isto que aparece no início na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, vocês vejam que realmente a própria carta aos Hebreus confirma esta afirmação da Igreja nos seus documentos. Por exemplo, no quarto concílio de Latrão e no próprio concílio de Trento, afirmam o dogma: os anjos são todos os seres espirituais criados por Deus. Portanto, com base nos textos bíblicos, tá? Que se referem aos anjos e às suas diversas designações, os padres da Igreja, quer dizer, os padres que até ao século VIII, sétimo, oitavo, realmente explicaram os pontos fundamentais do credo. Portanto, eles constituem a tradição da Igreja. Portanto, as primeiras gerações do cristianismo, eles, principalmente depois da liberdade cristã, no século IV, no ano 311, Constantino deu a liberdade aos cristãos, e a partir daí a Igreja
não só teve liberdade de culto, como teve a liberdade para aprofundar o tesouro da fé. E então, a partir daí, nós temos grandes afirmações da fé e concílios dogmáticos que definiram o credo. E nós vemos que os padres da igreja, os doutores da igreja, ao longo dos séculos, elaboraram as classificações dos espíritos bem-aventurados segundo a missão para a qual Deus destinou. E então, vemos, apareceu a partir do século IV no Oriente, principalmente a partir de São Cirilo de Jerusalém, que é um grande doutor da igreja, realmente começou a aparecer a designação que os espíritos bem-aventurados estão divididos em 9 coros. Portanto, no Oriente temos isto, a grande expressão é no século IV São Cirilo de Alexandria, e no Ocidente é Santo Ambrósio, o protetor da nossa paróquia, que é um outro grande doutor da igreja, que também se refere aos 9 coros dos anjos. E foi através de São Gregório Magno, este grande Papa, que também é este Papa que introduziu na igreja a capela de missas. Quando a gente fala do Trinitário Gregoriano, é exatamente este Papa. Foi ele que introduziu na igreja esta bela prática das 30 missas seguidas por uma alma de uma pessoa falecida. Portanto, foi com este Papa, São Gregório Magno, que esta doutrina realmente se expandiu para toda a igreja. E nós temos depois um outro padre da igreja, Dionísio Areopagita, que foi o primeiro que pôs por escrito toda esta riqueza da tradição, num livro, num tratado de teologia angélica que se chama A Hierarquia Celeste. E foi aí que ele apresentou uma classificação dos espíritos bem-aventurados, subdivididos realmente em 9 coros, e cada 3 coros forma como uma ordem ou um círculo ou um conjunto. Portanto, cada 3 coros forma uma unidade. Portanto, nós temos os 3 primeiros coros formam a primeira unidade, depois os outros 3 coros formam a segunda e os últimos 3 coros formam a terceira ordem dos anjos. E foi então no século IX, com outro padre da igreja, Scoto Eriugena, que realmente esta designação foi totalmente divulgada na igreja. E claro, depois, mais tarde, nós temos o expoente máximo dos doutores da igreja, São Tomás de Aquino, que foi ele quem desenvolveu mais todo o Tratado dos Anjos. Portanto, não há doutor nenhum da igreja que tenha desenvolvido teologicamente a hierarquia celeste como São Tomás de Aquino. E hoje nós não podemos estudar os Santos Anjos sem ler o Tratado Angélico de São Tomás de Aquino. Claro que nós temos outros padres da igreja que realmente dedicaram lindos ensinamentos sobre estes espíritos bem-aventurados. E então, para nós compreendermos porquê há estas 9 categorias
o doutor da Igreja Dionísio Areopagita, no seu tratado Hierarquia Celeste, diz que os anjos se dividem em 9 coros, é esse o nome que podemos dizer, por causa do seu grau de conhecimento. Os anjos que têm uma maior medida de conhecimento de Deus são os anjos que estão mais próximos, portanto, os coros mais altos entendem e compreendem mais os pensamentos de Deus que os coros mais inferiores. Mas cada um tem a medida que Deus lhes deu. Não é que na prova dos anjos uns desenvolveram mais a sua inteligência que outros, não. Todos foram criados com o grau de inteligência, de conhecimento que Deus lhes deu. Nem mais, nem menos. Portanto, vemos que Deus deixa os anjos participarem no seu mistério através da luz que Deus irradia sobre os santos anjos. Portanto, todos os anjos participam da sabedoria divina e eles a recebem naquela medida que são capazes de compreender, que são capazes de conhecer o mistério divino. E então vemos esta luz, esta iluminação, recebem em primeiro lugar os coros superiores, os primeiros 3, e estes primeiros 3 a transmitem para os 3 coros do meio, e os 3 coros do meio deixam passar esta luz para os 3 coros inferiores. É como se a gente imaginasse da Santíssima Trindade sai 3 rios, o rio de graça do Pai, o rio de graça do Filho, o rio de graça do Espírito Santo, recebe esta água os 3 primeiros coros, os 3 primeiros coros deixam passar esta água para os coros do meio, e os coros do meio deixam passar esta água para os 3 coros inferiores. Portanto, vai descendo e até esta água de graça, esta vida divina, realmente chega até nós. Portanto, o coro, portanto, mais elevado, ou melhor, os 3 coros mais elevados, aqueles 3 coros que estão mais próximos da Santíssima Trindade, são aqueles que nós conhecemos pela tradição, os serafins, os querubins e os tronos. São estes 3 realmente os que estão mais próximos da Santíssima Trindade, e por isso são estes 3 que recebem diretamente a luz de Deus. E por isso eles, ao participar mais, com maior medida desta luz divina, claro que eles têm uma glória, têm um gozo muito maior que os outros que têm uma medida mais pequena da sua inteligência. Portanto, estes 3 coros realmente podemos dizer que são 3 fontes. E é curioso, e agora eu vou passar para uma coisa que nós estamos mais familiarizados, é a coroa angélica, o terço de São Miguel. E se vocês verificarem, as graças que nós pedimos aos serafins, aos querubins e tronos, são 3 graças sublimes que são indispensáveis para a nossa santificação. Portanto, são 3 grandes ideais no nosso caminho de santidade. Portanto,
nós pedimos aos serafins o fogo da perfeita caridade. Vocês já pensaram, se nós conseguíssemos fazer um ato de contrição com este fogo da perfeita caridade, um puro ato de amor, perfeito, de todo o coração, isto é suficiente para pagar todos os nossos pecados e o nosso purgatório. Que poder tem o fogo da perfeita caridade? E esta graça nós começamos por pedir aos serafins. Por exemplo, a indulgência plenária. Nós só podemos receber a indulgência plenária na medida que nós fazemos um ato de amor puro, com o desapego total até do pecado venial. Portanto, só por puro amor é que nós poderíamos chegar a este ponto. E esta graça é a primeira que nós pedimos no terço de São Miguel. E pedimos ao primeiro dos 9 coros, aos serafins, o fogo da perfeita caridade. A segunda graça que pedimos aos querubins é o caminho da perfeição cristã. Portanto, vocês reparem, não estamos a pedir uma graça qualquer. Na vida prática, o que é que nós estamos a pedir? Estamos a pedir ao Senhor a graça de cumprirmos com toda a perfeição os mandamentos. Portanto, realmente a perfeição cristã é a realização perfeita dos 10 mandamentos. É ter um caminho perfeito na nossa relação com Deus, nossa relação conosco, nossa relação com os outros e com as coisas deste mundo. Isto é que é a perfeição cristã. E esta graça nós pedimos aos querubins. E a terceira graça que pedimos aos tronos é o espírito da verdadeira obediência. Portanto, não basta só cumprir os mandamentos por cumprir. É preciso fazermos com o espírito da verdadeira obediência. Eu vou só fazer um parênteses para chamar a vossa atenção àquela palavra de São Lucas. Depois que Jesus foi encontrado no templo, São Lucas diz o seguinte: ele desceu com eles para Nazaré e ele crescia em conhecimento, em estatuto e graça diante de Deus e dos homens. E tem, entre estas duas afirmações, tem uma no meio. Jesus desceu com eles, com José e Nossa Senhora, para Nazaré, e era-lhes submisso. Esta palavra é a palavra que une. Jesus desceu com eles para Nazaré e o crescimento de Jesus em graça, em estatura e em sabedoria. Portanto, a revelação gradativa da sua divindade. Mas era submisso. Foi na obediência perfeita que realmente Jesus manifesta a sua santidade. Se nós formos resumir estas 3 graças que nós pedimos aos serafins, aos querubins e aos tronos, vemos o grande ideal. E, ao mesmo tempo, neste grande ideal que nós somos chamados, está aqui a palavra de Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Portanto, lembrem-se disto. Jesus no Evangelho
não põe ninguém nosso modelo, nem ele próprio. Não há nenhum passo que Jesus diz, eu sou vosso modelo. Há só uma palavra em que Jesus não ordena, mas convida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, é um convite. Mas Nosso Senhor põe-nos como norma, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Portanto, ninguém de nós tem escusa, aquele padre fez assim, o padre fez assado, ou o bispo disse isto, ou... Não. Não é o padre que Jesus pôs na tua frente como teu modelo. Tu tens que olhar sempre para o Pai do céu. Portanto, se alguém vai dizer quando morrer, um padre, não fui à igreja por causa do padre, Nosso Senhor te disse, eu nunca te mandei seguires o padre. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Também Jesus disse, referindo-se aos fariseus e aos doutores da lei, Nosso Senhor também disse isto. Fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Portanto, ninguém de nós tem escusa para abandonar o caminho e o esforço de santidade, porque o nosso Pai Celeste é o nosso modelo. E quando nós rezamos a coroa angélica e pedimos estas 3 primeiras graças, nós estamos pedindo exatamente 3 graças para chegarmos ao caminho de perfeição segundo o modelo do Pai do céu. Portanto, vocês vejam que sublimidade. Portanto, estes 3 cores devem estar tão perto da Santíssima Trindade, a ponto de eles nos poderem dar estas 3 graças que nós tanto precisamos. Portanto, glória ao Senhor que realmente nos deu estes 3 pedidos na coroa angélica que é nossa conhecida. E o primeiro dos 9 coros são os serafins. Portanto, são eles que estão mais próximos de Deus e cujo conhecimento e amor participam num grau supremo de Deus. Portanto, eles contemplam a Deus que é amor. Lembra-se daquela palavra de São João? Deus é amor. E os serafins são aqueles que contemplam mais de perto o Deus que é amor e fonte de todo o amor. Portanto, os serafins não querem outra coisa do que viver neste amor divino. Portanto, quanto mais eles contemplam Deus, este Deus de amor, mais o seu ser se inflama, mais o seu ser se aquece. Eles são verdadeiramente aqueles anjos que são chamados anjos ardentes, anjos de fogo. Porquê? Porque o seu ofício é realmente amar a Deus na medida máxima que uma criatura é capaz. Portanto, qual é a missão dos serafins? É amar a Deus no maior grau que é possível a criatura de amar este Deus que é amor. E eles passam para baixo estas chamas que os abrasam, estas chamas que os incendeiam, e realmente eles passam para baixo não só o amor que eles recebem de Deus, mas o amor que eles têm para com Deus. Portanto, a graça de amarem Deus
com toda a perfeição e na máxima medida. E na Sagrada Escritura, os santos serafins aparecem uma vez, que é no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando este profeta estava no templo e foi aí que ele recebeu o chamamento de Deus. E os santos serafins são descritos pelo profeta Isaías do seguinte modo: os serafins estavam diante do Deus Altíssimo, cada um tinha 6 asas, com 2 velavam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a esses brados as portas do templo estremeciam nos seus gonzos e o templo encheu-se de fumo. E então vocês vejam os serafins, depois há uma meditação mais tarde que eu vou me dedicar mais aos serafins, por isso eu vou explicar só um resumozinho para depois um dia mais tarde me dedicar mais aprofundadamente a este tema, que realmente os serafins têm 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Portanto, o facto de com 2 cobrirem o rosto é o sinal, por um lado, da sua humildade, mas por outro lado, a sua reverência perante o Deus 3 vezes santo, quem é digno de o contemplar. Portanto, em primeiro lugar, os santos serafins, apesar de ser os mais altos, os mais próximos, eles realmente estão sempre mergulhados na sua humildade, na consciência do seu nada, diante de Deus que é infinito. Portanto, vocês reparem como eles conservam por toda a eternidade esta humildade que Lúcifer perdeu, porque Lúcifer era um dos serafins, mas os outros que permaneceram fiéis sempre ficaram com esta consciência, apesar de sermos aqueles que têm maior medida, mas entre nós e Deus a distância é infinita. Só Deus é. Com 2 asas cobriam os pés, significa que eles são seres invisíveis, não pertencem a este mundo material. Por isso, os seus pés são invisíveis para nós. E com 2 voavam, claro que essas 2 asas representam a sua obediência pronta a cumprir as ordens de Deus, mesmo que eles são serafins, se Deus o envia, eles fazem prontamente. Eles não estão presos à sua glória, nem à sua grandeza, nem aos seus dons. Eles são o que são para servir e obedecer a Deus. Os querubins, se os serafins são aqueles que participam mais do Deus amor, os querubins são aqueles que participam mais da sabedoria divina. Eles estão cheios, na maior medida, da ciência de Deus. Portanto, o seu entendimento é um tesouro de luz e de verdade. Portanto, eles compreendem, dentro da medida máxima da criação, a ciência, o tesouro da sabedoria de Deus. Portanto, vocês sabem que é a sabedoria de Deus que, ao criar todo o mundo material, ele pôs em ordem todas as coisas. Se a gente contemplar o universo, que há tantas estrelas, tantas constelações, tantos corpos celestes, que nem os cientistas são capazes de contar. E como todos se movimentam no espaço, numa velocidade e numa harmonia perfeita. E podemos ver esta ordem
também na terra, que infelizmente o homem está destruindo cada vez mais. E por isso, cada vez que o homem destrói a ordem da criação estabelecida pela sabedoria de Deus, a natureza responde ao homem com a morte. E é por isso que nós estamos a ver como hoje a natureza está ultrapassando as leis que Deus deu por culpa do homem. Portanto, há um professor meu que no curso de filosofia dizia isto: Deus perdoa sempre, o homem perdoa de vez em quando os pecados que lhe fazem, a natureza nunca perdoa. O mal que lhe fazemos, ela responde-nos sempre com a morte. Ou com alguma coisa que conduz à morte. Portanto, tudo, as leis da criação, toda a ordem, toda a harmonia que existe na criação, foi a sabedoria de Deus quem estabeleceu tudo isto. E podemos ver, através da sua sabedoria, Deus mostra o seu poder. E os santos querubins, iluminados pelos mistérios, ao participarem dos mistérios da sabedoria e da ciência do Senhor, eles, claro, explodem, num bom sentido, em louvores, em adoração, em glorificação. Realmente, só eles podem dar este máximo louvor e dar maior glória a Deus. E por isso este coro é aquele que mais nos pode ajudar a glorificar o Senhor pelas maravilhas que Ele fez. E os querubins, eu vou deixar para daqui a 2 semanas, só para dar uma catequese sobre os querubins na Sagrada Escritura. Por isso eu não vou desenvolver aqui, mas quando na próxima semana terminar a hierarquia, eu vou dar só uma catequese sobre a presença dos querubins na Sagrada Escritura. Porque de todos os 9 coros, os santos querubins é aquele que é mais mencionado, tanto nos livros do Antigo Testamento, como nos livros do Novo Testamento. Eles aparecem de uma maneira particular, só vou dar o título. Depois do pecado original, foi os querubins que Deus colocou a guardar o caminho para a árvore da vida. Quando Deus mandou construir a Arca da Aliança, mandou construir 2 querubins sobre a Arca da Aliança, que com as suas asas cobriam o propiciatório. Também os querubins aparecem em todo o templo que Salomão construiu e principalmente no livro dos Salmos aparece os querubins como trono de Deus. E há em muitas passagens da Sagrada Escritura que Deus é invocado como aquele que está sentado sobre os querubins. Portanto, é um coro realmente muito, muito citado e realmente muito entranhado na espiritualidade judaica. E dentro dos querubins há 4 anjos que são únicos e que também eu vou falar daqui a 2 semanas, que são os 4 seres vivos. Portanto, eu não vou desenvolver isto, porque daqui a 2 semanas só vamos trabalhar neste tema. Portanto, no livro do Apocalipse, os querubins são descritos também como os serafins, com 6 asas, e são igualmente anjos muito próximos da Santíssima Trindade, consagrados à adoração, maravilhados pela ciência e pela sabedoria de Deus. Enquanto os serafins
estão mergulhados e maravilhados com o Deus amor, os querubins estão mergulhados mais na sabedoria de Deus. O terceiro coro, a tradição é unânime em afirmar que é o coro dos tronos. E realmente, quando São Paulo, na carta aos Colossenses, cita os coros dos anjos, ele cita em primeiro lugar os tronos, portanto, tronos, dominações, principados e potestades. Portanto, são citados em primeiro lugar antes dos outros três coros que estão no grau intermediário. Portanto, podemos dizer, os serafins, querubins e tronos fazem parte da primeira tríade de coros de anjos que estão mais próximos da Santíssima Trindade, e por isso os tronos com os serafins e os querubins são aqueles que oferecem a Deus o maior grau de adoração e de louvor. Portanto, enquanto que os serafins bebem mais o amor de Deus, os querubins bebem mais a sabedoria de Deus, vemos que os tronos, eles bebem mais a puríssima essência de Deus. Portanto, bebem mais a majestade divina. Portanto, a majestade de Deus repousa sobre eles. Por isso, este coro, eles são o trono da majestade divina. Portanto, eles bebem esta grandeza, esta omnipotência, esta majestade do Deus 3 vezes santo. E por isso, este coro dos tronos são eles que assistem diretamente aos bispos em suas dioceses, aos governantes, às comunidades contemplativas, e são eles que oferecem à Santíssima Trindade as suas orações e os seus sacrifícios. E por isso nós devemos invocar o coro dos tronos, em primeiro lugar, para os governantes, para os bispos e para os responsáveis das comunidades religiosas e civis. Às vezes não, ouve-se muito. O governo assim, o governo assado, né? A gente pode dizer, e o que é que tu tens rezado por eles? A verdade é esta. Porque no fim de contas nós temos os governantes que merecemos. Porque assim como nós temos que rezar pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, temos que rezar pelos governantes. E quanto mais eles estão afastados de Deus, mais a nossa oração é urgente. Na verdade, mais urgente é a nossa oração. E por isso é muito importante nós termos uma grande devoção e unidade aos santos tronos, porque eles de uma maneira particular podem dirigir, podem assistir, podem ajudar aqueles que são verdadeiras colunas da Igreja e da nossa sociedade. E vocês sabem que hoje o demónio tenta destruir as colunas da humanidade. E vocês sabem, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais Deus deixa-nos sentir o que é uma sociedade sem Deus. E por isso uma sociedade sem Deus aumenta as desordens e aumenta os pecados. E é por isso que hoje muitas das constituições e muitas das leis não estão ao serviço da dignidade humana, estão mais ao serviço do pecado que o homem comete.
Porquê? Porque estão longe de Deus. E estão longe de Deus significa longe da vida. E se estão longe da vida, estão, como o Papa São João Paulo II dizia, hoje nós estamos a viver uma cultura de morte, não uma cultura de vida. Porquê? Porque estamos longe de Deus. E por isso Deus faz-nos sentir as consequências do nosso próprio pecado. Como também um grande castigo que Deus dá à igreja é a falta de vocações. Não é que Deus não chama, o homem é que não está mais receptivo para ouvir o chamamento de Deus. Porque Deus continua a chamar. O homem é que não mais escuta. E por isso, quanto mais as famílias estão longe da graça, menos os filhos têm capacidade de ouvir o chamamento de Deus para um ideal elevado. E por isso, a falta de vocações é uma consequência direta da crise do matrimónio que existe mesmo dentro das famílias cristãs. Não estou a falar nas famílias pagãs, estou a falar nas famílias cristãs, católicas. Portanto, é importante nós termos a consciência disto. E como é tão importante nós invocarmos os santos tronos. E por hoje eu vou ficar aqui para, na próxima semana, começar com os 3 coros intermediários. Portanto, procuremos nesta semana viver mais agarrados aos serafins, aos querubins, aos tronos, e realmente convidá-los mais a participarem na nossa vida diária, dentro da nossa possibilidade, mas acreditem, se a gente quer, vamos conseguir. O nosso anjo da guarda vai nos abrir pontes de união com estes coros mais altos. Amém.